Vamos louvar o nosso Deus nesta noite, que Ele nos concede, uma noite frienta, né? Que Ele nos concede, e louvar com muita alegria no nosso coração. O hino fala que é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Aí clama: Deus vem nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Vamos louvar com muita alegria. Quero convidar os irmãos para estarmos orando nesse instante, pelo culto que está começando. Depois vamos continuar louvando ao Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu grande amor em nossas vidas, por estarmos aqui nesta noite mais uma vez reunidos para adorar o teu nome e mais uma vez também aprender a tua palavra, aplicar em nosso coração, para que nos tornemos cada dia mais imagem e semelhança de Jesus. Abençoa a tua igreja reunida. Abençoa quem não pôde comparecer. O Senhor conhece as suas lutas. Quem está enfermo, tentando a recuperação. E nos dirige em tudo. Peço essa bênção em nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar. O hino fala: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Vamos orar pelas ofertas. Quero convidar a irmã Lúcia para esse momento de oração, por favor. Boa noite, irmãos. Vamos orar então pelas ofertas. Senhor meu Deus, eu agradeço por mais essa oferta aqui na tua casa. Que o Senhor possa estar abençoando quem ofertou e quem não ofertou da mesma forma, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigada, Jesus, por mais esse culto, e que o Senhor possa estar derrubando bênçãos. Quem está vendo agora pelo YouTube, da mesma forma dos que estão aqui presentes, porque o Senhor é um Deus que está em todos os lugares. Eu te amo, te louvo e te glorifico, Jesus. Louvado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém, meu Pai, meu Deus querido. Vamos meditar na palavra do Senhor. Atos 9, 31. Atos 9, todo o capítulo, nós temos ali a conversão de Saulo. Depois que ele se converte, ele passa a ser perseguido. Então a mudança que acontece na vida das pessoas muitas vezes traz para elas situações, né, de sofrimento, de perseguição. E nesse texto que nós vamos ler aqui, esse versículo fala que a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Atos 9, 31. A igreja tem a missão de transmitir a paz. A paz que o mundo não conhece, a igreja conhece essa paz, a qual é Jesus Cristo. E daí ele diz para nós, em Mateus, também em Marcos e Lucas, né? Ide e pregai. Esse trecho que nós lemos aqui, podemos observar com mais carinho. Tem alguns nomes no livro de Atos: Barnabé, Saulo. Quer dizer que a igreja é composta de pessoas que têm nome: Aldo, Marina, Luciana, né? Osvaldo,
e todos que estão aqui presentes têm nomes, tem pessoas ativas. O apóstolo Paulo antes era uma pessoa que não entendia a graça de Jesus Cristo, e então ele se converte ao Senhor quando ia com a missão de perseguir. Então era perseguidor e agora passou a ser perseguido. E então pergunta aos irmãos: você já teve uma situação de ser perseguido? De perseguir alguma situação? Gera em nós um tipo de desconforto, né? São experiências que nos faz sofrer, muitas vezes também nos faz se alegrar. Quem está perseguindo por alguma causa, ao seu bel prazer, se alegra. Às vezes por ganância, às vezes por ignorância. Então a igreja tem a missão de transmitir a paz a quem persegue a própria igreja. E como transmitir a paz se a igreja, nós não estivermos em paz? Fica difícil, né? Então é preciso haver essa participação, cada um de nós se envolver com o príncipe da paz, que é o próprio Cristo. Então, para transmitir a paz, que é o Senhor Jesus em nós, é preciso haver uma intimidade, uma participação com o Cristo da paz. É necessário haver uma mente focada no propósito espiritual. Cristo, Paulo fala em Colossenses, também em Efésios, é a cabeça da igreja. E a igreja é composta de pessoas. Também Paulo fala em Coríntios, né, que a igreja, analogia ao corpo, uma analogia, colocando a igreja como corpo. Aí temos a cabeça, os olhos, a mão, as funções. Então, cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Precisamos então transmitir a paz. Adorar ao patrono da igreja, que é Cristo, deve ser a visão inicial para que possamos ser embaixadores dessa paz. O que é ser embaixador? É ministro, proclamador, é quem tem uma missão. Então cada um de nós temos uma missão de proclamar, de anunciar o amor de Cristo. A igreja hoje em dia se espalha por diversas partes da face da terra. Está quase como farmácia, mercados. Tem muitos mercados, muitas farmácias. Também tem muitas igrejas. É bom porque a palavra está sendo propagada. Mas muitas vezes em algumas comunidades se está levando apenas algumas situações que favorecem algumas lideranças. Então a igreja tem que propagar a paz, levar a palavra de transformação. E o texto que fala que a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria, toda aquela região geográfica, imaginemos Pirassununga, Leme, Porto Ferreira, essas cidades, a igreja tinha paz, quer dizer, gozava de paz, ou seja, não havia perseguição nas igrejas, havia paz, e essa paz havia, porque havia um fator de edificação também. Cada
pessoa estava se edificando, não nos apóstolos, mas na palavra do pastor principal, Cristo. Estava edificado. Então, a edificação da igreja, quem efetua é o próprio Cristo. E aos pregadores tem a missão de transmitir a palavra do edificador, que é Cristo. Por isso que a igreja tem que ter uma visão moldada na palavra de Cristo. Outra palavra importante no texto aqui é que ela andava. A igreja tinha paz, era edificada na palavra de Cristo, e ela andava, andar. Nós só andamos porque nós temos pés para andar, pernas, né? Então a igreja tem que andar também. Quando você vai no mercado, você é a igreja andando, que está se locomovendo. Então, cada um de nós temos que propagar essa paz, andando, falando, gesticulando, mostrando às pessoas o amor de Cristo. Outra palavra do texto importante é a palavra chamada temor. Havia temor do Senhor. Quando existe temor ao Senhor, existe o segredo do crescimento da igreja. Este crescimento da igreja é o crescimento espiritual, é a maturidade da igreja, porque ela está edificada na rocha. Esta rocha é Jesus Cristo. Então vem o vendaval da vida, as tribulações, as perseguições, mas a igreja está edificada em Cristo. Esta igreja somos nós, não é a parede, não é o templo, mas cada um de nós. O templo é importante para reunirmos-nos, como estamos aqui nesta noite, para aprender, ouvir, adorar, louvar, orar. Mas a igreja principal é você, porque Deus habita no seu coração, irmão, na sua vida. E você e eu temos que absorver essa mensagem, guardar, porque a edificação não está na palavra do outro, mas na palavra de Cristo. Que Paulo foi perseguir a igreja de Cristo, e a voz foi para Paulo: Saulo, porque você me persegue? Então Saulo teve aquele impacto, aquele chamado inesperado, e ele cai do cavalo, o cavalo cai e derruba Paulo também. Saulo, no caso era Saulo no tempo, né? E depois Saulo é tratado, aí tem um novo nome, Paulo, e se tornou um grande apóstolo, porque ele se edificou em Cristo. Você quer ser grande evangelista? Quer ser um grande crente? Queremos ter uma grande igreja? O segredo é estar edificado em Cristo. Como você fala aqui, não olhe para os homens, olhe para Jesus. Se a sua fé for no alto, você está perdido. A sua fé tem que estar em Cristo. A nossa fé em Cristo nos faz superar os problemas do dia a dia. Então, edificação, caminhando com Cristo, vivendo no temor do Senhor, e o Espírito Santo de Deus trabalhando em cada coração, vai nos moldando, nos fazendo ser pessoas maleáveis, pessoas calmas, serenas,
cheia de transmitir a paz. A paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem do alto, que vem do Senhor. Então, podemos ter muitas igrejas, como já tem, mas cada pessoa que está dentro do templo precisa estar edificada em Cristo. Precisa andar no temor de Cristo. E aí essa igreja vai se multiplicar. Multiplicar em quê? Em número, em santidade, em atenção para com as pessoas. Cuidar um dos outros é pastorear. Então, cada cristão tem que ter o espírito de pastoreio. Quando você cuida do seu irmão, você está pastoreando ele, está cuidando dele. Mas às vezes a nossa prepotência, o nosso orgulho não nos dá condições de pastorear o outro, porque nós queremos estar sobre ele, mandar na vida dele. Pastorear é orientar, ensinar, é conduzir para a edificação em Cristo. Pastorear não é manipular, mas é orientar, ensinar, explicar o caminho da verdade. Jesus disse a palavra em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é nesta visão que você, meu irmão, minha irmã, tem que executar a vontade de Cristo. Transmitir a paz do Senhor é você estar com a sua mente, com o seu coração abertos para obedecer, andar no temor do Senhor e fazer a vontade dele. Então a igreja gozava de paz porque os irmãos tinham comunhão, tinham visão, tinham relacionamento com Deus, tinham relacionamento uns com os outros. A igreja é a família de Deus. Quando cada um anda preocupado com o seu irmão, orando por ele, orientando, telefonando durante a semana, vai gerando o que nessa igreja? Uma família fortificada, edificada na rocha, que é Cristo Jesus. E esta família vai expandir a mente para adorar mais a Deus e desejar proclamar as boas novas de salvação. Para concluir, o livro de Atos é um convite para a igreja de hoje examinar as Escrituras e querer ser igreja que vive edificada em Cristo, que vive andando para Cristo e no temor do Senhor, sendo orientada pelo Espírito do Senhor Jesus. Quando isso acontece, meus irmãos, meus amigos, o medo não mora em nossa mente, porque nós temos um Deus que nos edifica,
um Deus que cuida de nós. Cabe a nós obedecê-lo e andar na sua presença. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino que fala: bom estarmos aqui louvando a Deus. Para encerrar, eu vou ler para você a mensagem de sino. Fala assim: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus vai nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Para uma igreja ser edificada em Cristo e andar no temor de Cristo, precisa ter no seu seio sempre esta visão da unidade, do amor e da comunhão. Quero agradecer a sua presença aqui entre nós e vamos orar encerrando esse culto ao Senhor. E domingo que vem, venha, traga seus amigos para louvar ao nosso Deus. Oremos. Muito obrigado pelo teu grande, imenso amor, Jesus. Abençoe cada vida aqui presente. Quem não pôde comparecer, o Senhor conhece a sua história. Os irmãos estão se recuperando de problemas de saúde, seja por cada um deles. E que tenhamos uma semana cheia de muita paz e tranquilidade. E que o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo do Senhor, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.